Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de análise musical. Dando continuidade ao assunto fraseologia, vamos examinar com mais detalhe nesta aula as estruturas fraseológicas do discurso musical, células, semifrases, frases, etc. Vamos nessa? A primeira estrutura a ser estudada é a seção, que é aquele trecho que a gente identifica como sendo uma parte da música, né? Primeira parte, segunda parte, etc. As seções costumam ser separadas por barra dupla simples e podem vir assinaladas na partitura com uma marca de ensaio, que é uma letra maiúscula dentro de um retângulo. É muito comum também que as seções distintas da música apresentem algum tipo de contraste, seja na harmonia, na melodia, no registro, né, agudo ou grave, ou no caráter. No nosso exemplo, podemos identificar três seções. A primeira assinalada com a letra A, com casa de primeira vez e ritornelo, e casa de segunda vez. E a segunda, chamada com muita propriedade por Schoenberg de seção contrastante, bem assinalada com a letra B. E a terceira, onde está? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, é a volta ao A por meio da indicação do S ao fim, no final da partitura. É, portanto, uma forma ternária. É interessante notar também que o ritornelo reitera a parte A, fazendo com que a gente a perceba como uma unidade. E o contorno melódico também muda de uma seção para outra. Na parte A, com o salto de terça acima, nota repetida e grau conjunto descendente em colcheias, e na parte B, com o salto de sexta e movimento em forma de escala em ritmos pontuados. O contraste na harmonia é claro também, com a afirmação da tônica pela reiteração dos acordes de quinto e primeiro grau, na primeira parte, e na segunda parte, com o deslocamento da harmonia para a região da subdominante. Vamos ver agora, com detalhe, uma a uma, as estruturas fraseológicas do discurso musical. Já vimos que a organização fraseológica das músicas no sistema tonal se dá pela articulação de segmentos melódicos de forma, por assim dizer, hierárquica. A nomenclatura mais frequente e aceita para essas estruturas, da maior para menor, é período, frase, semifrase e célula. É importante notar que esse é um esquema didático e que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não aparece dessa forma nas músicas. Cada música é diferente da outra e tem sua própria fraseologia. Uma música muito simples e curta, por exemplo, pode não comportar semifrases ou células, sendo que outra de maiores proporções, por vezes, vai necessitar de mais subdivisões ainda. O período é um conjunto de frases e constitui uma enunciação musical com sentido completo. No exemplo, o famoso minueto de Christian Petzold, com arranjo de nosso inesquecível Wagner, com um período constituído de duas frases e de 8 compassos cada uma. Uma outra forma de ver pode ser considerar a seção toda como um período duplo de 8 compassos cada período, com frases de 4 compassos. Aqui um parêntese importante. Essa questão da nomenclatura, das estruturas fraseológicas, costuma ser objeto de disputa entre os autores, né? Mas para mim isso não tem grande importância, contanto que a pessoa seja capaz de identificar as estruturas e seus pontos de articulação corretamente. A frase é um conjunto de semifrases e constitui uma enunciação musical de sentido mais ou menos completo. No exemplo, que é a primeira frase do minueto que acabamos de ouvir, identificamos duas semifrases. A gente pode notar também que a frase termina na nota Lá e com o acorde de Ré maior, quinto grau da tonalidade da peça, Sol maior,
tendo um efeito, portanto, suspensivo, terminando com uma cadência dominante. É isso que a gente quer dizer com um sentido mais ou menos completo, né? As frases frequentemente elas guardam entre si um sentido de pergunta e resposta, ou antecedente e consequente na terminologia utilizada por Schoenberg. Semifrases são as subdivisões que constituem as frases, né? Semifrases elas podem ser formadas também por elementos menores, chamados células, e as células são as menores estruturas fraseológicas dotadas de um sentido musical. No exemplo abaixo, as células, ou seja, as subdivisões das semifrases, estão assinaladas com um arco pontilhado. Você pode perceber que nos compassos 5 a 8 e 13 a 16 não foi possível dividir a semifrase em células. Isso porque a sequência dos motivos com semínima e 4 colcheias cria um sentido de movimento que só vai encontrar o seu repouso no último compasso dos trechos respectivos. Uma subdivisão em células nesses lugares quebraria todo o sentido fraseológico dos trechos e soaria bastante artificial. No período clássico, duas formas básicas de apresentação dos temas e das melodias das músicas se apresentam, que é o período e a sentença. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Na apresentação do tema com o período, a ideia de distribuição das frases de acordo a um número par de compasso é muito comum. Então as frases têm como extensão 2 compassos, 4 compassos, e elas são agrupadas 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8. É o que os músicos populares chamam de quadratura da frase, né? Além disso, uma ideia de simetria ou de complementaridade, pergunta e resposta, ou antecedente e consequente, também é presente ali. Os períodos podem ter 2 frases, normalmente, ou até 3 frases, corresponderiam aos períodos binários ou ternários. O tema apresentado em forma de sentença já tem uma estrutura um pouquinho diferente. A primeira parte da sentença é formada por 2 semifrases em forma de pergunta e resposta. E a segunda parte, que é chamada de terminação da sentença, apresenta uma elaboração sobre o material exposto nas 2 primeiras semifrases, né? E onde você vai encontrar as ideias de redução melódica. Os motivos apresentados nas semifrases anteriores são reduzidos e são sequenciados, causando uma sensação de aceleração motívica, porque os motivos são ouvidos com uma frequência maior. E a ideia também de liquidação, ou seja, a elaboração em cima dos motivos, a sua sequenciação, até a exaustão do uso desses motivos. E tudo terminando com o que Schoenberg chama de resíduos melódicos, que são clichês melódicos que servem para terminar a sentença. É isso aí, gente. Ficamos por aqui hoje. Agradecemos muito a atenção de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!